Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram de fim de semana? Uma chuvarada, né? Nossa aula de hoje é no livro de português, o Ler e Escrever. Então, separe o livro de português e o caderno de português de vocês, tá bom? Hoje, a Pro vai falar um pouquinho com vocês sobre textos de divulgação científica, artigo científico. Então, na página 179, você vai colocar a data de hoje, dia 7/12/2020. Antes da Pro fazer a leitura do texto dos primatas e explicar a atividade, a Pro vai passar um vídeo para vocês sobre textos de divulgação científica. Muito bacana. Assiste aí. Você sabe qual é o objetivo de um texto de divulgação científica? É divulgar os conhecimentos científicos, isto é, os estudos realizados por pesquisadores em universidades e laboratórios para o público em geral. E qual é a importância da divulgação científica? Ciência e sociedade sempre estiveram tão entrelaçadas que às vezes nem percebemos como estamos cercados de tanta tecnologia. O celular que está em suas mãos é uma máquina, um microcomputador superpotente com diversos recursos. A internet, o rádio, a geladeira, a televisão, a descoberta de vacinas, entre muitos outros exemplos, só existem graças à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico. Assim, é fundamental que as pessoas saibam como é feita uma pesquisa, os métodos utilizados, os resultados obtidos, para compreender o papel da ciência na sociedade e defender e apoiar esses estudos. Atualmente, a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação, como documentários de televisão, revistas de divulgação científica, artigos periódicos, websites e blogs. Existem, inclusive, canais de televisão dedicados exclusivamente à divulgação científica, o que revela o interesse de uma grande parcela do público pela ciência. Para despertar esse interesse, é preciso adaptar a linguagem ao público-alvo, usando palavras e expressões acessíveis, de fácil compreensão, além de recursos e técnicas que facilitem a conversa entre pesquisadores e a sociedade em geral. Dessa forma, o conhecimento pode ser aplicado no dia a dia para melhorar o convívio entre as pessoas e facilitar o nosso acesso à saúde, à educação e a diferentes tecnologias. O conhecimento científico, como uma consequência do acesso à informação, pode até inspirar alguém a seguir carreira acadêmica. A ciência está presente em diversas situações da nossa vida e cada um de nós pode colaborar com pesquisas e com a divulgação desses estudos. Muito bacana, né? Os textos sobre divulgação científica. Agora, na nossa página 179, tem um texto, um artigo científico sobre os primatas. O que são os primatas? São os macacos. Então, deixa eu aumentar aqui para fazer a leitura para vocês. Então, olha só. Olha como que é um texto de divulgação científica. Ó. Ele tem figuras, tá vendo? A formatação dele é um pouquinho diferente, ó. Olha que bonito que é. Conhecendo os primatas. Os primatas são mamíferos que possuem diversas características semelhantes entre si, tais como 5 dedos nas mãos e nos pés, 2 mamas na região peitoral e a maioria tem a capacidade de se locomover em pé. Também possuem narinas voltadas para frente, além da visão e o cérebro desenvolvidos. Tais características permitiram aos primatas evoluir e se adaptar a diversas regiões e ambientes. Agora, observando essas características, você pode se perguntar se os seres humanos são primatas. Sim, nós também somos primatas. Os primatas não humanos
o macaco são cobertos por pelos em praticamente todo o corpo. Nós, primatas humanos, os pelos da cabeça são chamados de cabelo. Os macacos dependem de áreas naturais para viver, e muitas espécies estão ameaçadas ou em risco de extinção, principalmente pela diminuição das florestas onde vivem. Vivem em grupos e algumas espécies possuem extremo cuidado parental, ou seja, diversos membros da família protegem, ensinam e cuidam dos filhotes. Então, os primatas, os macacos, pessoal, eles gostam de viver em grupo, em família, igual o ser humano. O macaco é um animal bem sociável no grupo dele, então eles cuidam um do outro ali. Uma vez a Pro foi no zoológico e lá tem a jaula dos macacos, né? Eu não sei se vocês já foram lá no zoológico de São Paulo. E os macacos estavam tão tristes, gente, assim, ó, com aquela cara de triste porque tá preso naquele local, que a Pro nunca mais quer ir no zoológico na minha vida, de tão triste que os macacos estão presos ali. E ele é muito semelhante com a gente. Então dá uma tristeza ver o bichinho preso ali. Qualquer animal preso dá uma tristeza de ver, porque não é o correto. O correto é eles estarem soltos na natureza. Mas os macacos é de cortar o coração. Agora aqui embaixo, olha só, a gente sempre tem que ler o que está escrito nas figuras. 507 espécies de macacos no planeta. No Brasil, são conhecidas 123 espécies de primatas. Você sabe o que é estar ameaçado ou em risco de extinção? Quando determinada espécie animal ou vegetal pode desaparecer, ou seja, não existir mais nenhum de seus indivíduos vivos no planeta, ela está ameaçada ou em risco de extinção. Você sabia? Ao falar em macacos ou primatas, é comum lembrarmos dos gorilas, chimpanzés ou orangotangos. Esses animais são primatas, mas não são espécies brasileiras. E por aqui só podem ser vistas em zoológico, porque o chimpanzé, o gorila e o orangotango. Esses 3 macacos tem no zoológico de São Paulo. Primatas paulistas, o muriqui. Os primatas paulistas são diferentes deles e têm características como o tamanho bem menor e a cauda que permite sua locomoção pelos galhos das árvores. Então, esse texto aqui, ó, Primatas Paulistas, álbum de figurinhas São Paulo. Esse texto foi tirado desse álbum de São Paulo, tá? E, ó, esse macaco aqui é o bugio, ó o nome dele aqui. Então, esse texto aqui contém informações científicas, contém informações verdadeiras que os cientistas estudaram e aí passaram para uma linguagem mais fácil para a gente conseguir compreender. Agora, no nosso caderno de português, a gente vai responder algumas questões relacionadas a esse texto que a Pro explicou para você. Então, no caderno de português, responda as questões abaixo. Número 1. Quais características semelhantes entre os primatas? O que eles têm de semelhante, os primatas? Está lá no início do texto. 2. Os seres humanos, nós também somos primatas? Sim. Quais primatas a gente é? Por que a gente é primata? Não vale responder só sim, pessoal. Só sim é uma resposta muito pobre. 3. Como vivem os primatas? Os primatas vivem como? Eles vivem em grupo, eles vivem com seus familiares, eles cuidam um do outro dentro do seu grupo da família. Como eles vivem? 4. Quantas espécies de primatas existem no planeta? 5. Quantas espécies de primatas existem no Brasil? Tá tudo no texto. E 6. Quais são as espécies de primatas não brasileiras? A gente conhece várias e as que a gente conhece não são brasileiras.
Quais são as espécies que não são brasileiras está citando no texto? Então, esta é a nossa atividade de hoje sobre artigo científico, tá bom? Qualquer dúvida, chama a Pro. Beijos, meus amores.